E você tem batido muito na tecla do antigo centro de convenções da Bahia. Não o centro de convenções de Salvador, que é aquele que já está lá construído, está lá funcionando, lá na orla onde funcionava o antigo Aeroclube. É onde fica ali Costa Azul, né? Um pouco ali Costa Armação Azul, Estiepe, Armação Estiepe. O que está abandonado há muito tempo pelo governo do estado, desde quando houve o desabamento. E você teve lá recentemente alegando também que obras artísticas, obras de artistas plásticos até conhecidos no estado, estão lá em pleno abandono, sem nenhum tipo de zelo. Para além disso, aquele local ali virou ponto de usuário de droga usar aquilo dali, também de pessoas invadirem o que tem, o resto que tem ali para poder roubar, tentar roubar cabos de energia, ferro, e me parece que o governo do estado, apesar sua reclamação, não dá nenhum tipo de posição sobre esse caso do centro de convenções, né? É verdade, Vitor. Primeiro, essa luta não é uma tecla, uma música de uma tecla só. Você falou mesmo da defesa do patrimônio público e, como gestor, tive a oportunidade exatamente de mostrar que a gente tem toda a atenção com a necessidade de recuperação, restauro. Foi assim que a gente restaurou uma série de prédios históricos e tombados, como a Casa do Carnaval é hoje, como o Museu da Música Brasileira da Bahia, assim como o Arquivo Público e a Casa das Histórias, só para dar exemplos. É verdade que o Centro de Convenções da Bahia é uma história de mais de uma década. Eu ainda como presidente da Saltur, já acompanhava as dificuldades que ocorriam no centro de convenções sobre a falta de manutenção. E em 2013, depois de um congresso internacional da área de medicina, o centro de convenções foi interditado por falta de manutenção, as escadas rolantes não funcionavam, os elevadores estavam parados, os banheiros estavam entupidos. Isso ganhou, eu diria, uma grande proporção, uma grande dimensão até internacional, porque médicos de todo o mundo estavam aqui. Depois disso, nós realizamos abraços, reunimos o trade, porque a gente sabia que aquele equipamento, ou a falta dele, era muito ruim para a economia de Salvador e do estado, porque ele era uma grande âncora para o turismo, sobretudo o turismo de negócios. Foi assim que naquela área se conformou toda uma região com hotéis, agências de viagem, locadoras de automóveis e gerando emprego muito naquela área da cidade. Muito bem, nós fizemos uma série de intervenções, fizemos audiências públicas, recorremos aos órgãos do governo do estado. A gente sabia já que havia uma ação antiga de ex-empregados da Bahia Tursa e essa ação levou a Justiça do Trabalho a arrestar aquele imóvel para servir de garantias ao pagamento da dívida, mas nós não pudemos nos contentar depois de mais de uma década com aquele abandono, aquela ruína e de fato o que tem acontecido agora, já que você ressaltou muito bem, nós temos o Centro de Convenções de Salvador, construído na gestão de ACM Neto, e eu tive a felicidade de coordenar a obra, a concessão e dar o momento da inauguração estar presente. Então nós resolvemos do ponto de vista do turismo e da economia. Por outro lado, nós criamos, através de emenda ao PDDU e à LOUS, a Lei de Ordenamento do Uso do Solo, aquela área como a Zona Urbana Especial Centro de Convenções. E a gente não vê nenhuma atitude do Estado e muito além disso, nenhuma transparência para colocar para a sociedade, para a população pública, para a opinião pública aquilo que está acontecendo na realidade. Por isso mesmo, nós mantemos aí e na próxima segunda-feira vamos lançar mais um movimento em prol, hoje, não mais da sua recuperação, e sim da necessidade do desmonte, né, daquela estrutura, a limpeza daquela área e uma discussão com a cidade sobre qual é a possível destinação, a ocupação daquela área que você lembrou bem, hoje afeta bairros não só como Jardim Armação, Estiepe, Costa Azul, Boca do Rio, e é um grande, vamos dizer assim, vetor de deslocamento das pessoas entre a orla e o centro econômico da cidade da Tancredo Neves. Então, a gente lamenta muito, nós recorremos de todas as formas, inclusive de forma muito, eu diria, educada nesse processo, porque nós encaminhamos ofícios ao governo do estado. Houve, inclusive, aqui, Vitor, aproveitando esta grande audiência, um momento que a gente teve até um suspiro. No ano passado, salvo engano, em março ou abril, o então presidente da Condé manifestou
por notícias à imprensa de que já havia um plano de desmonte do Centro de Convenções da Bahia e que esse plano estava na mesa do governador Jerônimo Rodrigues, que naquele momento estava em viagem à China e quando ele voltasse ele daria o encaminhamento. Tem mais de um ano e a gente não vê nenhuma providência efetiva do Estado. A gente não pode ficar esperando, né, que aquele imóvel venha a cair literalmente e, como você disse, só para concluir esse raciocínio, quem tem mais sofrido é a população do entorno porque ele está sendo ocupado, invadido. O Centro de Convenções está aberto. Eu passo lá toda semana, essa semana foram 2 vezes, inclusive conversando com os vigilantes, são 2 para cuidar de toda aquela área. E o que os moradores daquela área mostram é que na madrugada pessoas estão invadindo para poder depredar aquele imóvel e não só as estruturas metálicas, janelas, já não tem mais nada, né? Se você pegar, eu tenho várias fotos da fachada de 2021, 22, a cada ano. Em todo setembro eu ia lá para poder fazer um registro. Eu tenho esse histórico de imagens, mas hoje o que acontece, inclusive, é lamentar muito que obras de arte que não precisavam estar ali, as obras de Bel Borba, tem um busto ali na praça que foi até, eu acho que inaugurada na presença do então presidente Lula naquela época, e o governo do estado não tem nem sequer essa responsabilidade de retirar essas obras de arte, restaurar e até colocá-las, instalá-las em outros locais. Então, não cabe em qualquer lugar, até uma doação, tem muitos lugares, né? As obras são muito bonitas. Os museus agora, que tem de responsabilidade do governo do estado, poderiam absorver também. E por isso que nós apontamos, então, essa semana, vamos dizer assim, isso que eu chamo que é um descaso mesmo, é uma desatenção, e chamamos a atenção do governo, a figura do governador Jerônimo, do secretário de Cultura, para que tomem essas providências agora.